Olá, olá! Começando mais um bate-papo por aqui. E hoje um tema extremamente importante e pouco falado, que é a relação terapêutica com o paciente enlutado. Isso mesmo. Pouquíssimas vezes você ouve falar disso, né? Eu sei. Bom, então vamos lá conversar sobre essa questão da importância. Será que ela tem importância mesmo? Será que não tem? Faz diferença? Não faz diferença na vida do paciente enlutado quando a gente fala de relação terapêutica? Mas primeiro a gente precisa entender o que é essa relação terapêutica, né? Eu sou a Leda e tô aqui para falar com vocês, então, de perdas e luto e especialmente sobre vida. Bora lá para os recados. Primeiro, se você ficar com alguma dúvida, por qualquer motivo, por favor, deixe o comentário aqui embaixo. Tire a sua dúvida e assim que possível eu vou te responder o mais rápido possível, tá bom? É proibido por aqui ficar com dúvidas. Uma outra questão é, como aqui a gente não tem a nossa taquicardia, dedinho no coração, dedinho no joinha aí para eu saber que você tá gostando desse conteúdo e que ele tá sendo relevante para sua formação enquanto profissional que atende, que intervém com pacientes enlutados. Então, olha só, o que é, né, essa relação terapêutica? A relação terapêutica, ela é uma via de mão dupla e ela vai influenciar, sim, tanto o paciente quanto nós, psicólogos. Não tem essa questão de neutralidade, né? Ai, não vai influenciar. Vai sim, tá? Vai. E essa relação terapêutica, ela refere, né, a interação entre o cliente e o paciente. E cabe a nós, profissionais, entendermos a importância dessa relação terapêutica, porque nós, profissionais, somos corresponsáveis por essa interação. E claro que a gente deve se atentar à nossa formação pessoal, profissional, cultural, porque isso sim vai ter relevância no processo do paciente, porque a gente também tem que se fundamentar na nossa teoria, né, nas técnicas baseadas ali na filosofia, na metodologia da nossa abordagem. Cada um na sua abordagem, não tem abordagem melhor do que a outra. Todas são importantes. Todas as abordagens, elas têm o seu grau de contribuição. E se elas existem, é porque elas funcionam. Então, independente da sua abordagem, independente da minha abordagem, a gente tem que olhar a relação terapêutica, sim, dentro de um processo, principalmente, né, não só com pacientes enlutados, mas aqui principalmente com os pacientes enlutados, que é o nosso tema por aqui. Então, o terapeuta, a gente precisa pensar que ele pode ser fonte ali de reforço, né, para o cliente. Leda, o que é isso? Fonte de reforço, eu tô vendo que você tá falando uma linguagem aí meio behaviorista. Sim, mas o que é isso? A nossa relação com o paciente, ela pode ser tanto positiva, para ajudar o paciente a desenvolver ali os seus comportamentos, novos comportamentos, né, e ter novos aprendizados. Mas o inverso disso também pode acontecer. O terapeuta, ele pode ser fonte de repulsa, de aversão para o paciente e pode trazer, inclusive, prejuízo para o processo e tornar, inclusive, esse processo inviável. Lembra lá quando eu falei algumas boas aulas, algumas boas lives atrás, de uma terapeuta, de uma psicóloga, que se assustou e, ao ver a paciente careca, fez caras e bocas. Bom, esse é um comportamento
que o terapeuta não está contribuindo e implica prejuízo para o paciente e, nesse caso, sim, o paciente interrompeu o processo da terapia, mesmo sendo em cuidados paliativos. Então, essa relação, ela pode tanto ser benéfica, quanto ela pode ser prejudicial para o paciente. Por isso que é tão importante a gente olhar para essa relação e entender o nosso papel enquanto terapeuta no processo de intervenção. E para que a relação terapêutica, né, ela leve a mudanças positivas para o cliente, né, a relação do terapeuta, ela é importante, né? É o que a gente acabou de falar. Tanto o agradável quanto desagradável, ela é importante, ela vai influenciar, tá? E outra coisa, essas reações, gente, são as reações que o senso comum, que o ambiente do paciente já tem, já disponibiliza para ele. Nós, enquanto terapeutas, não podemos estabelecer a mesma relação com que o senso comum estabelece. O nosso papel aqui é outro. O ambiente natural desse paciente já traz muita dor, já traz muita aversão para ele, traz muita, olha eu com meu behaviorês aqui, já traz muita punição, né? Então, a gente precisa não ter reações semelhantes para que isso não seja um mantenedor aí dos problemas do paciente. A gente precisa trabalhar essa relação para que ela seja diferenciada e que as respostas ali que o cliente vai experimentar, né, traga aprendizado e não traga repulsa para esse paciente. Tá? Então, essa relação terapêutica, ela é extremamente importante. E no caso de pacientes enlutados, muitos pacientes enlutados, eles precisam sim do auxílio profissional, para que eles consigam, né, entender o processo que eles estão vivenciando e para conseguir passar, vivenciar o processo de luto, elaborar o luto e que esse processo não desencadeie ali complicadores para esse paciente, para que, em alguns casos, o fator complicador ele não seja de uma fonte que é o próprio terapeuta, né? Porque a gente sabe que o terapeuta pode ser esse fator complicador e no processo do luto a gente tem ali, né, fatores que são complicadores para o processo de luto. E não são todos, volto a repetir, não são todos os pacientes enlutados que precisam passar por um processo terapêutico. Alguns, às vezes, vão precisar de pequenas orientações para entender que o que eles estão vivenciando está dentro de um processo natural. Outros pacientes já vão entrar num processo, ou vão chegar para a gente já num processo de luto complicado, né? De um luto mal elaborado, de um luto mal assistido. Então, esses pacientes sim vão precisar de um auxílio, de um apoio, de uma ajuda profissional adequada, respeitosa, competente, ética, né, com conhecimento teórico e prático. Então, diante dessa elaboração do luto complicado, esse apoio psicológico, ele é necessário, né? E para isso é necessário também se estabelecer um bom vínculo terapêutico, né? Porque ali a gente vai precisar de uma relação, de uma certa intimidade, né? Para que o terapeuta consiga acessar, né, os mais variados tipos de conteúdo que esse paciente precisa trazer, né? E que esse paciente se sinta confortável em trazer, né, as dores que ele está sentindo. Porque muitas vezes o paciente, ele não conta, ele não fala para ninguém as suas dores. E aí, no processo terapêutico, a gente precisa
dar essa oportunidade, mas o paciente só vai falar das suas dores, ele só vai falar do seu processo se ele se sentir acolhido, né? E essa relação terapêutica, ela precisa partir desse princípio de ser acolhedora, de ser genuína, de ser respeitosa, para que o paciente consiga trazer, né, ali as suas dores, os seus sofrimentos, as suas angústias. Não é fácil para um paciente dizer, por exemplo, eu tô aliviado que a minha mãe morreu. Poxa, se ele falar isso para alguém da família, para um irmão, o irmão vai falar assim, como assim você tá aliviado? Você não gostava da minha mãe? E vai falar um monte de coisa. E a verdade não é essa. O que tá por trás desse alívio não é o não gostar, o não amar a pessoa, mas talvez o cuidado, o quanto a pessoa estava sofrendo, né? A pessoa que morreu, ou o quanto o paciente cuidador ali estava sofrendo, porque é muito difícil, gente, cuidar de uma pessoa que está em processo de adoecimento, uma pessoa que está em processo de morte. É desgastante, é estressante, né? Então, esse sentir aliviado, o paciente tem que estar muito seguro dessa relação. Ele tem que estar muito seguro que o paciente, que o cliente, o terapeuta não vai julgar ele como ele é julgado pelo senso comum. Então, o terapeuta, ele vai trazer essa oportunidade para o cliente de entrar em contato com essa dor, com a esperança, com as perdas, com parte da história da vida dele ou com toda a história. E isso a gente vai possibilitar, né, ao paciente enfrentar e ultrapassar as adversidades, as dores, né, a olhar para essa dor, a entrar em contato com essa dor, porque é muito difícil pro paciente também entrar em contato com a dor. Quantos pacientes não querem, não dão conta em determinados momentos de, entre aspas aqui, tá, gente? De desapegar dessa dor. Ele precisa ainda vivenciar essa dor, ficar ali sentindo, para depois conseguir sair do processo de dor e conseguir elaborar e conseguir ver que existem novas possibilidades. Se a gente não respeitar esse tempo, o paciente, ele, sai, e mesmo a gente respeitando, talvez ele vá sair do processo terapêutico, não é porque você fez alguma coisa errada, não, é porque é o tempo dele, ele não quer nesse momento, pode ser que ele não queira. Então, a gente precisa ter, né, esse cuidado com a relação terapêutica, porque ela sim vai influenciar muito no processo. A relação terapêutica, ela pode ser uma fonte ali para que o paciente mude. Eu já tive pacientes que falaram para mim, Leda, eu só fiz tal coisa por você, porque a gente combinou aqui, eu não queria fazer, mas eu fiz por você. Olha o quanto é importante a relação terapêutica. A relação terapêutica pode trazer mudanças significativas na vida da pessoa. Leda, mas aí o paciente vai ficar dependente do terapeuta? Não, porque depois a gente vai ensinar, a gente vai auxiliar esse paciente a fazer por ele. No começo, se ele fizer pelo terapeuta, excelente, ele já está conseguindo fazer, ele está conseguindo dar um passo, ele está conseguindo se olhar no espelho, ele está conseguindo levantar da cama, mesmo que seja pelo terapeuta, por um combinado que foi feito pelo terapeuta. E aí, como a relação é de confiança e o paciente não quer quebrar essa confiança, não quer quebrar a parceria que ele fez com o terapeuta, ele no começo ele vai fazer pelo terapeuta. E depois a gente vai ensinar ele a fazer por ele mesmo, né? A gente vai trazer reforços, a gente vai trazer outras fontes aí para que o paciente faça por ele mesmo. E a partir do momento que ele faz pelo terapeuta, ele já começa a ter alguns gostinhos, né, de, nossa, isso foi legal. De repente eu posso até pensar em fazer isso de novo. Então ele começa a sentir, a perceber que foi benéfico para ele. E aí ele também vai começar a fazer por ele, né? Então, a relação terapêutica
né, estabelecida de uma maneira respeitosa, genuína, ela vai ser sim um recurso, tá? Um recurso valioso, um recurso muitas vezes central no processo terapêutico do cliente. E nós precisamos cuidar dessa relação terapêutica também. Bom, relação terapêutica bem estabelecida, a terapia pode fluir de uma forma muito mais assertiva e muito mais tranquila. Tem algumas abordagens, por exemplo, a FAP, né, que é a terapia analítico-funcional, ela trabalha muito a questão da relação terapêutica, né? Se você quiser aprofundar um pouco mais. A ACT também, que é a terapia de aceitação e compromisso, também trabalha muito essa questão da relação terapêutica. Na verdade, hoje em dia, todas as abordagens têm tido um olhar mais voltado para essa relação terapêutica. E hoje a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tem mais conteúdo. Lembrando que toda quinta, às 17 horas, a gente disponibiliza um novo conteúdo aqui para vocês. Então, qualquer dúvida, lembre de deixar aqui. Ative o sininho para você ser lembrado, ser avisado que tem vídeo novo no ar, que vai ter alguma aula, tá? Para você participar de tudo que é importante. Então, te vejo na próxima semana. Beijo no seu coração. Aquele abraço cheio, cheio, cheio de vida. E lembre sempre, gente, de viver e espalhar essa ideia.